Jesus, amados irmãos, amada igreja, amados amigos que se encontram conosco nessa noite, para junto cultuarmos ao Senhor, para junto bendizermos o nome daquele que nos fez, com o propósito de glorificarmos, de bendizermos e de adorarmos o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar você nessa noite para a introdução do nosso culto. Você possa abrir sua Bíblia no Salmo em Mateus capítulo de número 21. Mateus capítulo de número 21. A partir do verso de número 1. Mateus capítulo de número 21. A partir do verso de número 1 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeu-lhe que o Senhor precisava deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. E dos discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e jumentinho, então puseram em cima delas suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pelas estradas. E a multidão, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para continuar celebrando o nome desse mesmo Jesus, esse Jesus que já foi adorado no passado e que continua sendo adorado hoje, tanto pelos seus santos, tanto pela sua igreja, como pelas miríades dos corpos celestes, como pelos milhares e milhares de anjos que hoje estão diante da tua santa e gloriosa presença. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o Senhor, vamos exaltar e enaltecer o nome desse Cristo esse Cristo vivo, que hoje vive e continua reinando para sempre em nossas vidas, em nosso coração e em seu trono de glória. Amém? Você pode fechar os seus olhos, você pode ir na sua casa, numa atitude de profunda reverência a Deus, no sentimento de profundo sentimento que Deus está conosco neste momento, para receber o nosso louvor e para receber a nossa adoração. Vamos cultuar o Senhor e iniciarmos agora orando ao nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, nós chegamos ao Senhor por meio de Jesus, por meio do vivo e novo caminho aberto até o Senhor, Deus, aberto pelo Teu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso à Tua santa e bendita presença. Nós chegamos ao Senhor com os nossos corações quebrantados, ó Deus, com os nossos corações contritos, sabendo que o Senhor não nos rejeitará se nós chegarmos ao Senhor dessa forma, Pai. Por isso, recebe mais uma vez todo o nosso louvor, toda a adoração, e nos conduz, ó Pai, de forma segura, por meio, Pai, da orientação recebida na Tua palavra e por meio dessa mesma, Deus. Queremos louvar o Teu nome nessa noite e bendizer no nome de Jesus. Amém. Amém.
ao Senhor nosso Deus, vamos bendizer o nome dEle, declarando que nós estamos seguros e profundamente assegurados nesse Deus que nos faz caminhar vitoriosamente sobre o mar e sobre as tempestades dessa vida, sobre as águas.
esse mesmo Deus que nos conduz em triunfo, é o mesmo Deus que é o autor da nossa fé, e é o mesmo Deus que continuará nos conduzindo de fé em fé, de glória em glória, superando, vencendo e traspassando toda e quaisquer barreira que apareça diante de nós. Nós de fato somos convidados a andarmos, e nesses dias mais do que nunca, andarmos não por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que nós cremos, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer.
meditar um pouco na palavra do Senhor, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo de número 14, a partir do verso de número 9. Êxodo 14, a partir do verso de número 9. Livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso de número 9. Livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os teus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piaiote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haverem sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize ao povo dos filhos de Israel que marchem, e tu levanta teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos ou cavaleiros. Mantenha a sua Bíblia aí aberta no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso de número 9, para continuarmos essa meditação nessa noite. E como eu anunciei hoje mais cedo nas redes sociais, nós estamos meditando nessa noite sobre o tema quando estamos cercados. Quando estamos cercados, baseado no texto de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso de número 9 até o verso de número 18. Amados irmãos e amigos, há muitas situações em nossas vidas que nos colocam aparentemente diante de um beco sem saída. Às vezes, quando nós estamos passando por certas situações em nossas vidas, nós ficamos sem saber o que fazer, nós sabemos até mesmo qual a decisão, qual a direção que nós precisamos tomar, e o sentimento que temos às vezes é que nós estamos cercados. Por muitas e muitas vezes o povo de Deus, por muitas e muitas vezes homens e mulheres de Deus se encontraram em situações semelhantes a essa, e a Bíblia nos mostra essa verdade. Com certeza eu e você já nos encontramos numa situação em que nós pensamos: e agora? Qual a decisão a ser tomada? O que eu posso ou o que eu preciso fazer? O texto que nós acabamos de ler hoje nos mostra essa realidade. O povo de Israel
estava indo no caminho de fuga do Egito, no caminho da completude da sua libertação, do domínio da escravidão de Faraó, do domínio da escravidão que o povo amargava por mais de 400 anos no Egito. E nessa fuga do Egito, o texto nos mostra então que o povo, ao chegar diante do Mar Vermelho, se depara com uma situação no mínimo assustadora, no mínimo amedrontadora. De fato, o povo havia fugido do Egito, mas o faraó não havia aceitado a sua completa derrota, que o Senhor havia promulgado e enviado sobre o Egito por meio das 10 pragas. Então, o faraó se levanta com o seu exército e vai após o povo naquele caminho até o deserto. O faraó com o seu exército e com grande fúria se põe a perseguir o povo. Então aquele povo se coloca diante de um beco sem saída. Aquele povo, na verdade, está cercado pela frente e cercado pelas suas costas. Pela sua frente está um mar intransponível, o Mar Vermelho. E atrás, Faraó e um grande exército. E a atitude que o povo tomou foi a atitude de ficarem paralisados. E eles ficaram paralisados até que Deus intervisse naquela história e até que Deus abrisse um caminho no meio do mar para que aquele povo pudesse passar, para que aquele povo pudesse continuar a sua caminhada. Nós veremos no dia de hoje, como eu e você, nesses nossos dias, em dias que nós estamos passando, em dias que nós estamos enfrentando, como é que nós podemos, mesmo estando na mesma situação, ou uma situação aparente como a dos egípcios, cercados por trás e pela frente, como nós devemos e qual a forma que nós podemos reagir diante dessa situação e sairmos dessa situação de forma firme, de forma vitoriosa e com a coisa mais importante de todas, com a nossa confiança inabalável em Deus. Então quero dar 4 conselhos para os irmãos e amigos nessa noite, o que nós podemos fazer, ou o que nós não devemos fazer quando nós nos encontramos cercados, quando nós nos encontramos enclausurados pelas situações e pelas circunstâncias que estão diante de nós. Nós vamos ver nesse texto quais verdades o Senhor tem para nos falar, quais verdades o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. E a primeira coisa, amados irmãos, que nós encontramos aqui nesse texto é que quando nós estamos cercados, nós somos tendenciosos a murmurarmos e agirmos com a tremenda falta de fé. Quando estamos cercados, somos tendenciosos a agirmos com muita murmuração e com profunda falta de fé. Olha o que diz o verso 10 e 11. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Amados irmãos, se voltarmos um pouco no livro de Êxodo, mais especificamente nos últimos versículos do capítulo 2 do livro de Êxodo, nós veremos então que o povo, após mais de 400 anos, ou cerca de 400 anos de servidão, nos diz no final do verso 2 do livro de Êxodo, que o povo que o povo gemia, e então o povo clamou a Deus, e o povo clamava a Deus por causa da escravidão que o faraó do Egito havia colocado sobre eles. E mediante esse clamor que eles fizeram a Deus, nos cultos dos últimos versículos do livro de Êxodo, que Deus ouviu o clamor do povo, que Deus se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão, seu servo, e que ele então se atentou para a aflição do povo. E qual foi a ação de Deus então? Então nos conta o restante a continuidade do livro de Êxodo, que o Senhor então comissiona, chama e capacita Moisés para que Moisés vá adiante do povo e liberte o povo. E é isso que Moisés faz por ordem de Deus. Vá até o Egito e com mão forte e com grande poder por meio de Moisés, o Senhor então opera milagres e liberta o povo do Egito. O povo de Israel já havia visto a extensão, a magnitude e a grandiosidade do poder de Deus. Eles sabiam que por meios normais, por meios humanos,
eles jamais teriam sido libertos ou libertados do Egito e da opressão de Faraó. Mas a grande dificuldade, amados irmãos e amigos, que aqueles que dizem temer a Deus, que aqueles que dizem servir a Deus, a grande dificuldade que eles têm, e às vezes essa dificuldade, ela sobrevém sobre nós, é a dificuldade de conciliar o cuidado de Deus, de conciliar a caminhada com Deus, junto ao enfrentamento de grandes e novas dificuldades. A pessoa tem dificuldade de conciliar o fato de Deus estar cuidando delas e ao mesmo tempo de Deus deixar com que essas pessoas passem por grandes dificuldades e por grandes situações que sobrevêm sobre a vida de todos nós, sobre a vida daqueles que andam com Deus. Infelizmente, essas situações elas tendem a surgir a qualquer momento. Um dia estávamos todos nós vivendo nossos dias normais, nossas vidas normais. No outro dia estávamos todos presos dentro de nossas casas. Um dia estávamos vivendo a nossa vida normal, de repente recebemos uma péssima notícia. Então essas grandes devastadoras notícias, elas podem acontecer e elas podem surgir a qualquer momento, mas aquelas pessoas que dizem temer a Deus e que dizem caminhar com Deus, elas têm dificuldade de conciliar isso com o cuidado de Deus. Algumas pessoas acreditam, ou algumas pessoas acreditaram que a decisão que elas fizeram, ou que a decisão que elas tomaram de andar com Deus era um passe, ou um convite, ou um bilhete a uma vida humana, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de tristeza. Algumas pessoas, não sei da boca de quem ouviram, disseram o seguinte: toma esse passe aqui, você agora começou a caminhar com Deus, você agora decidiu caminhar com Deus, toma esse passe aqui, porque esse passe, esse bilhete, esse convite que você está recebendo na sua mão agora, é um passe em que você não terá nenhum tipo mais de dor, nenhum tipo mais de dificuldade, nenhum tipo mais de tristeza. De fato, amados irmãos, o Senhor nos prometeu isso. Ele nos prometeu uma vida e Ele nos prometeu um tempo em que de fato nada disso mais fará parte da nossa vida. Mas Ele não nos prometeu isso para aqui e Ele nem nos prometeu isso para agora. Na verdade, a promessa de Deus de uma vida isenta de dores, de uma vida isenta de dificuldades, de uma vida isenta de toda essa calamidade que nos cerca e que cerca a vida humana, ela foi nos prometida, mas para os dias que nos aguardam no porvir, para os dias que nos aguardam na eternidade. E dentro dessa mentalidade que eu acabei de falar aqui agora, sobre a visão distorcida, sobre a visão equivocada de muitas pessoas, essa caminhada com Deus livre de dificuldades, é justamente essa visão distorcida, essa caminhada, é que justamente nesse momento, e com essa mente distorcida, essas pessoas, quando enfrentam dificuldades, quando aparecem diante delas esses problemas, essas situações inusitadas e novas, as pessoas não sabem como agir, as pessoas não conseguem tomar uma decisão correta, e eles, na verdade, sentem cercados, como o povo de Israel estava se sentindo cercado. E aqui no texto nós enxergamos atitudes do povo, atitudes, na verdade, erradas no povo, quando se sentiam cercados. O texto nos diz que aquele povo tirou os olhos de Deus. A Bíblia nos diz que uma nuvem cercava aquele povo de dia, e uma coluna de fogo cercava aquele povo de noite. O povo tira os olhos dessa grandeza de Deus, tira os olhos de Deus, nos diz os versículos, eles levantaram os olhos e viram Faraó e todo o seu exército. E então eles temeram. O povo tira os olhos de Deus e coloca os olhos em Faraó. Nesses nossos dias, as pessoas têm tirado os olhos de Deus e colocado os olhos nas dificuldades que aparecem diante delas. Nos mostra que o povo clamou a Deus, mas uma interpretação nos mostra que esse clamor era um clamor cheio de dúvida e um clamor cheio de incerteza. Sendo que a Bíblia, na verdade, condena esse tipo de oração, esse tipo de clamor, esse tipo de pedido. Quando o apóstolo Tiago nos ensina a pedirmos e a clamarmos ao Senhor, não com dúvida, mas com fé. Esse povo clama de forma
duvidosa, de forma incerta, porque assim que eles clamam, eles já passam a murmurar. E clamor e murmuração não andam junto. Outra atitude errada desse povo, eles tentaram colocar a culpa em outra pessoa. Nesses nossos dias estamos caçando um culpado. São os chineses, é o governo da China, é o governo dos Estados Unidos, é o governo brasileiro, é o prefeito da minha cidade. Estão tentando procurar, é o meu vizinho, né? Estão tentando procurar um culpado. Estão tentando achar um culpado. O povo de Israel, quando se sentiu cercado, também tentou achar um culpado por aquela situação. E naquele caso culparam Moisés. Moisés, você é o culpado da nossa calamidade. Moisés, você é culpado. Estavam cercados aqui por esse mar e por esse exército terrível. Você é culpado, Moisés. E o povo nos diz que após todas as atitudes erradas do povo, eles se renderam então ao terrível pecado da murmuração e ao terrível pecado da falta de fé. Amados irmãos e amigos, essas são as piores, mas infelizmente as mais comuns atitudes das pessoas quando estão cercadas pelas dificuldades. Atitudes essas que as levarão a lugar nenhum, a não ser a um abismo cheio de incertezas e, logicamente, a um lugar de derrota. Todas as situações, amados irmãos, todas as situações que as pessoas enfrentam ela murmurando e com falta de fé, não as levará ao lugar de vitória e não as levará ao lugar de certeza. Na verdade, eu posso dizer que a murmuração e a falta de fé, elas são aliadas. Elas são aliadas em praticamente todas as situações. Na verdade, eu posso afirmar algo além disso ainda. Eu posso dizer e afirmar que a murmuração é, na verdade, o resultado da falta da fé das pessoas. A murmuração é o resultado da falta de fé. E é por isso que a murmuração, e eu sempre digo que a murmuração é um grande pecado contra Deus, porque de forma implícita, talvez de forma não declarada abertamente, mas a murmuração é, na verdade, as pessoas dizendo que a forma como Deus está fazendo e a forma como Deus está conduzindo as coisas está errada. É isso que a murmuração é, de forma implícita, de forma obscura ou de forma não declarada. Mas é isso que ela é. Uma declaração de que o que Deus está fazendo está errado. De que Ele não está fazendo as coisas corretas. E de que Ele não está conduzindo as coisas da forma como deveriam ser conduzidas. Porque na ótica daquele povo, na mente daquele povo e talvez na sua mente, na mente de muitas pessoas, seria muito mais simples, eu disse isso outra vez aqui na igreja, pregando esse texto, seria muito mais simples, muito mais prático, e Deus poderia ter feito isso. Assim que o povo chegasse em frente de um mar vermelho, o mar aberto, seria muito melhor, né? Puxa vida, o mar está aberto, olha que maravilha, o Senhor abriu o mar, vamos atravessar o mar. Seria muito mais prático. Isso é a mentalidade humana, diante das dificuldades e quando estão cercados. Talvez na hora que ele põe, eles poderiam pensar, acreditar que seria muito mais fácil encontrar o mar já aberto, que o mar já deveria estar aberto assim que eles chegassem ali, de preferência com algumas carruagens, para levá-los de forma mais confortável e mais rápida até do outro lado. E também que Faraó ficasse quietinho no Egito e que não viesse perseguir e que não viesse atrás deles. Mas não foi isso que Deus fez, amados irmãos, e nem é isso que Ele faz em nossos dias. Não é isso. O mar estava fechado e os inimigos estavam vindo atrás daquele povo. Você pode acreditar, você pode achar que Deus poderia facilitar a sua vida. Eu mesmo já pensei em algumas situações, poxa vida, Deus, o Senhor poderia facilitar algumas coisas em minha vida. O Senhor poderia facilitar as situações. O Senhor, seria muito mais fácil para mim e para você, seria muito mais fácil para o crescimento e para o avanço da igreja, dentro de uma ótica humana, o Senhor não ter permitido essa pandemia no mundo. O Senhor não tem enviado. Se Deus tivesse deixado o mundo do jeito que estava, estávamos com tantos planos maravilhosos para 2020. Por que o Senhor foi fazer um negócio desse? Esse é o nosso pensamento.
Essa é a nossa ótica, esse é o nosso olhar quando estamos cercados. Amados irmãos, esse é o nosso pensamento, que Deus poderia sempre facilitar as coisas. Mas, amados irmãos, pensem comigo, se Ele fizesse isso, como ficariam as fibras da nossa fé? Como elas seriam trabalhadas? Como o nosso relacionamento com Deus seria amadurecido, se não pelo fogo das provações, se não pelo fogo das dificuldades que nos cercam durante a nossa peregrinação aqui na terra. Não somos chamados e não fomos chamados para buscar facilidades da parte de Deus, mas caminhar com Ele e com fé nele, mesmo em meio às mais terríveis dificuldades. Então não responda este momento da sua vida, não responda este momento da história da sua vida com murmuração e com falta de fé, porque foi isso que o povo de Israel fez. Quando estamos cercados, às vezes agimos com murmuração e com falta de fé. Segunda coisa, quando estamos cercados, somos desafiados a depositarmos nossa confiança num lugar onde ela jamais será abalada. Repetindo, quando estamos cercados, somos desafiados a depositarmos nossa confiança num lugar onde ela jamais será abalada. Olha o que diz o verso 12 a 14. Aliás, verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quantas e quantas vezes, amados irmãos e amigos, quantas e quantas vezes nós confiamos em alguma coisa, ou nós confiamos em alguma pessoa e nós nos vemos mal? Quantas e quantas vezes confiamos em alguma coisa, confiamos em alguma pessoa e nos vemos mal porque depositamos a confiança naquilo que era falho, naquilo que era limitado? Quantas e quantas vezes somos frustrados por causa disso? Quantas e quantas vezes somos enganados de forma a não mais confiarmos em tais coisas e a não mais confiarmos em tais pessoas? Mas Moisés não tinha esse problema, porque a confiança de Moisés não estava na sua capacidade intelectual que ele a tinha quando fora criado no palácio de Faraó, nem na sua habilidade no deserto. Moisés sabia, desde o seu chamado, ali naquele momento da sarça ardente, Moisés tinha provas experimentais, ou seja, Moisés havia visto, presenciado, vivido as manifestações do poder de Deus. Moisés sabia quem era o objeto, o ser onde ele havia depositado a sua confiança. E é por isso que Moisés podia falar com propriedade, com autoridade, as palavras que eu acabei de vos ler neste momento. As palavras que ele falou ao povo naquele momento. Moisés então convoca o povo a tomar as seguintes atitudes. Essas foram as atitudes que Moisés convidou o povo. Primeiro, não temer. Temos dito e falado sobre isso nesses nossos dias. Não temer. Agora há pouco eu conversava com um amigo meu de Belo Horizonte. E ele dizia: Rodrigo, eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. Ele dizia isso. Eu estou com muito medo. Conversava agora há pouco com ele, antes de iniciarmos um culto. Ele expressa um temor, né? Desse momento que nós estamos vivendo. O texto diz, e Moisés diz ao povo: não temais. Não temais. Segunda coisa, ele pediu o povo para se acalmar. Aquietai-vos e vede o livramento que o vosso Deus vos fará. Primeira coisa, não ficar temeroso. Segunda coisa, ficarmos calmos, ficar calmo. E terceira coisa, observarmos o agir de Deus. Ele disse: aquietai-vos e vocês verão o que Deus irá fazer. Ele mesmo pelejará por vós e vocês ficarão calados. Em simples palavras, amados irmãos, o que Moisés estava dizendo para aquele povo é: coloquem a confiança de vocês em Deus. Porque aquele que faz isso,
Aquele que coloca a sua confiança em Deus, ele jamais será abalado. Amados irmãos e amigos que nos acompanham por meio dessas redes sociais, podem parecer repetitivas essas minhas palavras dessas últimas semanas a respeito de confiança em Deus. Mas é justamente disso que nós estamos precisando para esse momento da nossa vida, para esse momento da nossa história e para esse momento da nossa caminhada. Nós precisamos sair do campo teórico da confiança em Deus e partirmos para o campo prático da confiança em Deus. Porque, como eu tenho dito aqui nas últimas semanas, há muita confiança de teoria e há pouquíssima ou quase nenhuma confiança prática, exercitada. Como eu disse há poucos dias, confiar em Deus com o mar calmo é muito tranquilo, qualquer um confia. Mas nós fomos convidados para confiarmos em Deus somente nesses tempos de calmaria, mas em todo o tempo e principalmente em dias de tempestades. Precisamos sair então desse campo teórico de confiar em Deus e partirmos para o campo prático da confiança em Deus. E assim foi dito o que é confiar em Deus. Moisés disse para nós, Moisés disse para o povo, de que forma prática nós poderemos exercitar a nossa confiança em Deus, não se amedrontar, ficar calmo e observarmos o agir de Deus. É isso que é confiar no Senhor. Nesses dias que estamos vivendo, amados irmãos, eu li há uma semana atrás, há uns 3 dias atrás, eu li que a taxa de suicídio aumentou 30% no mundo inteiro. Normalmente os suicídios não são divulgados, né? Os poucos divulgados, mas a taxa de suicídio aumentou 30%. Essa é a saída que muitas pessoas estão se encontrando neste momento de desespero. Até que a morte me pegar, eu vou de encontro a ela. Uma tremenda falta de esperança, uma tremenda falta de fé em Deus. Uma tremenda falta de ter um objeto verdadeiro, um ser verdadeiro como Deus, aonde depositar a sua fé. Li também que o número de pessoas hipertensas que já sofrem com hipertensão aumentou e muito. As pessoas canalizam, internalizam todo tipo de notícia que anda por aí, e já sofrem com hipertensão. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas tendem a sofrer de hipertensão quando sofrem algum tipo de abalo emocional. Pessoas sofrendo de hipertensão, passando mais mal ainda. Ao andar por alguns lugares, ao conversar com algumas pessoas, eu vejo o rosto amedrontado de muitas pessoas, que assim como nós, estão cercadas. Mas ao contrário de nós, infelizmente, muitas dessas pessoas não têm aonde depositar a confiança e a fé delas. Mas nós não, nós temos. Nós temos aonde depositar a nossa fé. Nós temos aonde depositar a nossa confiança. E a nossa confiança, amados irmãos e amigos, não pode estar em outro lugar. Não pode estar em outro ser que não seja o Deus Criador dos céus e da terra. Não em lugares, não em pessoas, não em bens. Nós somos guardados, amados irmãos e amigos, nós somos guardados não por estarmos escondidos em casa. Essa semana eu visitei uma irmã idosa da nossa igreja. Eu visitei ela. Ela disse, pastor, nós não estamos guardados por estarmos escondidos de casa. Eu disse, realmente. Porque se Deus quiser que alguma coisa aconteça, essa coisa vem até dentro da casa da gente. Eu disse, realmente. Nós não somos guardados por estarmos escondidos. Vou ficar escondido na minha casa porque eu sou guardado de todo mal. O anjo da morte visitou todo o primogênito dos egípcios dentro de casa. Dentro de casa. Com isso eu estou incentivando, né, o fim do isolamento social. Não tenho cacife para militar nessa área de fim de isolamento ou continuidade de isolamento. Não é essa a minha palavra a respeito disso nessa noite.
Mas não é o fato de estarmos escondidos dentro de casa, estamos sendo guardados, não. Não é o fato por estarmos esperando uma ação milagrosa de algum governante, ou por talvez nós, ao contrário de outros, temos uma pequena reserva de dinheiro ou uma pequena reserva de comida dentro de casa. Não é isso que nos guarda, não é isso que nos protege. Somos guardados, amados irmãos, iremos prevalecer porque nós confiamos de forma absoluta num Deus tremendo e num Deus poderoso. É por causa disso. É por isso que hoje sempre somos convidados a depositarmos a nossa confiança em Deus. Quando somos cercados, somos convidados então a depositarmos a nossa confiança num lugar onde ela jamais será abalada, e esse lugar é Deus. Amém? Terceira coisa, quando estamos cercados, devemos continuar adiante, firmados tão somente na palavra e no poder de Deus. O verso 15 e 16 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Amados irmãos e amigos, a palavra de Deus sempre nos ordena a não desfalecermos diante das situações. É isso que a palavra de Deus sempre nos ordena, a não desfalecermos diante das situações. Nós estamos sempre sendo empurrados, sempre jogados para frente, sempre levados adiante, sempre enviados avante pela palavra de Deus. Por exemplo, nós enxergamos na Bíblia palavras como ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E tantas outras palavras como essa que nos conduzem e conduzem a nossa mente e o nosso coração a permanecermos firmes e com uma postura de avanço. Quando lemos o texto aqui, nós enxergamos e vemos claramente o Senhor falando a Moisés e dizendo para Moisés qual deveria ser a postura do povo. E logicamente qual deve ser a minha postura e a sua postura nesses dias. Primeira coisa, continue adiante. A palavra do Senhor é: continue adiante, Moisés, porque estão clamando. É hora de marchar, Moisés. É hora de continuar caminhando. E visitando essa irmã idosa essa semana, nós conversamos e eu disse para ela: irmãs, nós somos crentes, independente de qualquer coisa. Nós somos crentes, independente de podermos estar reunidos publicamente ou não. Ela disse: pastor, eu sei disso, eu creio nisso. Eu creio nisso, eu sei disso. Ainda que por um breve estado de tempo, nós sejamos desprovidos da tão gostosa e maravilhosa presença uns dos outros no culto público. Não é isso que nos faz crentes. E não é esse o único motivo que nos coloca e nos mantém de pé. Eu até disse a ela: é isso mesmo, amada irmã. Se nós somos desprovidos por um problema de saúde, de nunca mais podermos estar no culto público, isso de fato angustiaria muito a nossa alma. Mas isso não nos faria deixar de ser crentes. Por um motivo, logicamente, verdadeiro. Então a palavra do Senhor é: continue adiante. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: continue adiante. Continue caminhando. Segunda coisa que o Senhor diz a Moisés: exerçam a fé de vocês por meio de atitudes concretas. Quando é que Deus disse isso para o povo, para Moisés? Quando diz: Moisés, e tu, levanta o teu bordão, estende sobre o mar e o divide. Como é que Moisés poderia fazer isso, a não ser pelo exercício de uma fé verdadeira e concreta? Uma música antiga vai dizer que isso era uma chave que abre porta d'água, né? O bordão, o cajado de Moisés era uma chave que abriu o mar. Na verdade, Moisés sabia quem era Deus. E Moisés confiava na palavra de Deus. Então a segunda coisa é: precisamos exercer a nossa fé, amados irmãos, por meio de atitudes concretas.
E a terceira coisa que o Senhor diz a Moisés e ao povo e a mim e a você nessa noite é: caminhem em meio à dificuldade que o cerca. O povo não andou sobre o mar. O povo não atravessou o mar. O povo caminhou em meio ao mar. Nós não somos convidados, amados irmãos, a tentarmos dar a volta na nossa dificuldade. O que o texto nos mostra e o que o povo fez, e trazendo uma aplicação espiritual para este momento, é que nós somos convidados a caminhar em meio, durante toda e quaisquer dificuldade que apareça diante de nós. Essa deve ser a minha, essa deve ser a sua postura. Nós não somos, amados irmãos, um povo que retrocede. A Bíblia nos mostra isso. Ó, como nesses dias eu exorto os irmãos, aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais, leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Um livro em que a igreja nasce, e nasce debaixo do fogo ferrenho da perseguição, onde irmãos eram mortos e perseguidos. E me mostrem uma só parte no livro de Atos dos Apóstolos onde a igreja retrocedeu 1 milímetro sequer. Pelo contrário, a igreja crescia e avançava em tempos de dificuldade e em tempos de perseguição. Assim sempre foi na história da igreja. Diante das mais cruéis perseguições dos imperadores das nações, a igreja não retrocedia 1 milímetro sequer. E é por isso que é algo glorioso, é algo extremamente gratificante para cada um que faz parte do povo de Deus ser chamado a pertencer à igreja militante de Jesus. Nós não retrocedemos 1 milímetro sequer nesse tempo de pandemia, nesse tempo de loucura mundial. Mas pelo contrário, nós continuamos declarando que só Jesus Cristo salva. Nós continuamos declarando que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. Que acima da terra e abaixo do céu não há um outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser em um nome do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos e continuaremos a proclamar isso nesses nossos dias. Nós não somos um povo que retrocede, nós não somos um povo que se acovarda, nós não somos um povo que fica detido, mas pelo contrário, somos um povo que por natureza avança, independentemente daquilo que esteja diante de nós, atrás de nós, ao nosso derredor e nos cercando. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o que nos faz seguir adiante é a palavra de Deus, que já liberou a nós e que já liberou sobre nós tudo aquilo que nós precisamos saber para esses nossos dias e para os dias vindouros. Nós confiamos naquilo que a palavra de Deus já diz sobre a igreja, já diz sobre o futuro da igreja. Então caminhamos confiando na palavra de Deus e em tudo aquilo que ela já disse para nós. E logicamente, também caminhamos, exercitando a nossa fé no ilimitado poder do Deus a quem nós servimos. No ilimitado poder do Deus a quem nós servimos. E diante dessa verdade exposta diante de mim, e diante dessa verdade exposta diante de você, nós só temos uma decisão. Nós só temos uma opção, e a minha opção e a sua opção é seguir adiante. Passando em meio aos obstáculos, passando em meio ao mar vermelho, que está diante de nós e que continuará aparecendo diante de nós. Então, amados irmãos, esse não é o momento para descansar. Tem gente achando que estão de férias. Estão de férias. Nós não estamos de férias. Esse não é o momento para descansar. Este não é o momento para desanimar. Este não é o momento para lamentar. Mas pelo contrário, mediante a palavra de Deus, esse é o momento, amados irmãos, para marcharmos. Mas não marcharmos de qualquer maneira.
nós, igreja de Jesus, nós, povo de Deus, nós que fomos chamados, eleitos e feitos filhos dele, somos convidados a marcharmos, orientados pela palavra dele e a marcharmos com a confiança no poder absoluto de Deus. Então, quando estamos cercados, quando fomos cercados, então, nós devemos continuar adiante, firmados, tão somente na palavra e no poder de Deus. Foi isso que Moisés fez, foi isso que o povo fez. Deus liberou uma palavra a Moisés, Moisés libera aquela palavra ao povo dele, continue marchando, o mar vai se abrir. Confiar na palavra de Deus e confiar no poder de Deus. Eu e você, nesse nosso dia, nesses nossos dias, terminando o mês de abril, o mês de maio está às portas. Nós não temos outra opção a não sermos continuar confiando na palavra de Deus e continuar confiando no poder de Deus. Amém? Eu quero concluir nessa noite dizendo que quando estamos cercados, devemos ter em mente que todos os atos de Deus têm um fim e um propósito em si mesmos. Repetindo, quando estamos cercados, devemos ter em mente que todos os atos de Deus têm um fim e um propósito em si mesmo. Olha o que diz o verso 17 e 18. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó. Vou repetindo, Deus disse, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E o verso 18 diz, prestem bem atenção a essas palavras, amados irmãos e amigos. E os egípcios saberão, que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, no seu carro e nos seus cavalarianos. Amados irmãos, não existe acaso em Deus. Não existe acaso nas obras manifestas, criadas e decretadas por Deus. Não existe acaso nos propósitos de Deus. Vejamos o que Deus diz, por exemplo, no texto de Provérbios 16:4. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 16:4. O Senhor fez tudo com um propósito. Tudo. Absolutamente tudo. A minha vida e a sua. Tudo que nós enfrentamos. Tudo que o mundo já viveu. O Senhor fez tudo com um propósito. Sim. Até o ímpio para o dia mau. O Senhor, amados irmãos, revela agora para Moisés o motivo pelo qual o mar estava fechado. Nesses dias eu tenho sido impactado por essas verdades da palavra de Deus. Eu começo a ler um texto bíblico e no meio da leitura bíblica a minha mente talvez comece a questionar, mas quando eu chego no final do texto bíblico, o Senhor mostra por que ele fez aquilo. Nós estamos questionando o início sem esperarmos o final. Nós estamos preocupados com o acontecimento atual, sem nos esquecermos daquilo que já está no futuro. O Senhor disse, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó e dos egípcios. Eu vou ser glorificado em Faraó. O Senhor agora revela o motivo pelo qual o mar não estava aberto. E o Senhor agora revela o motivo pelo qual Faraó ficou quietinho lá no seu trono com os seus exércitos. Por que o exército estava perseguindo o povo agora e por que o mar estava fechado? E o motivo é, primeiro, o Senhor mesmo disse no texto, primeiro, para exercer o seu poder sobre os inimigos do seu povo. Deus iria exercer o seu poder destrutivo nesse caso aqui, de justiça, sobre os inimigos do seu povo, sobre aqueles que por mais de 400 anos oprimiram o povo amado dele. Segunda coisa, para que o nome dele fosse glorificado. Amados irmãos, Deus é o centro de todas as coisas. E se ele é o centro de todas as coisas, tudo deve convergir para a glória dele mesmo e para o nome dele mesmo, e não para a glória minha, e não para a glória sua. Não para o engrandecimento do meu ser, do meu nome, não para o engrandecimento do seu ser e do seu nome. Tudo vai convergir para a glória de Deus em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso.
porque aprove a Deus que toda a plenitude residisse nele. E a terceira coisa, para que a nação egípcia tomasse conhecimento do verdadeiro e único Deus. Amados irmãos e amigos, nós sempre temos um olhar micro. O que é isso, pastor, um olhar micro? Sempre temos um olhar pequeno quando se trata do agir de Deus. Ou às vezes nós nem percebemos o agir de Deus nas mais distintas e diversas situações que cercam a nossa vida. E ao invés de termos esse olhar pequeno, esse olhar micro do agir de Deus, nós na verdade devemos ter um olhar amplo, um olhar ampliado. Um olhar que na verdade pudéssemos fazer enxergar a grandeza daquilo que a mão de Deus está fazendo. E a ideia, a certeza e o entendimento de que a mão de Deus está sempre se movendo sobre a história desse mundo. Não há uma outra mão por detrás do desenrolar da história da humanidade, a não ser a mão de Deus. E essa mesma história, esse mesmo desenrolar de fatos e acontecimentos está tão somente obedecendo à vontade soberana de Deus e o seu propósito eterno. E o propósito eterno de Deus sempre foi o mesmo. Foi o mesmo porque no fim, amados irmãos, no fim dessas coisas, no fim de tudo, acontecerá o mesmo que Deus fez ao povo de Israel e aos egípcios. No fim, Deus derrotará os inimigos da igreja, assim como fez com os egípcios. No fim, o nome de Deus será glorificado, como foi glorificado em Faraó. E no fim, todas as nações, sem exceção, todas as nações tomarão conhecimento de que sempre houve apenas o único e verdadeiro Deus. Nas muitas afirmações bíblicas que nós temos, eu posso citar uma muito conhecida dos irmãos. Para que todo joelho dobre e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2. Um dia, todas as nações irão ter que reconhecer que sempre houve um único e verdadeiro Deus, que sempre foi digno de receber honra, glória, poder, exaltação e tributo. Como eu disse alguns dias atrás, nós podemos até não saber de forma específica, nós podemos até não saber especificamente o que Deus está fazendo em nossos dias. Se me pergunta, pastor, o que Deus está fazendo? Eu não vou saber responder para você. Por que Deus está fazendo isso? Eu também não tenho absoluta certeza. Mas se de alguma coisa eu tenho uma certeza absoluta, e a Igreja de Jesus tem também essa absoluta certeza, é de que nós sabemos quem é que está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa. E se Deus está fazendo alguma coisa, Ele está fazendo isso com um propósito. E se Deus está fazendo isso com um propósito, esse propósito é benéfico para o seu povo. É benéfico para a sua igreja. É benéfico para mim e para você que servimos a Ele, que tememos a Ele. E se Deus está fazendo alguma coisa em meio a todo esse caos, Deus está fazendo isso para que o nome dele seja glorificado, para a glorificação do nome dele e para o engrandecimento do seu nome mesmo. Amados irmãos, os propósitos de Deus seguem um plano perfeitamente elaborado e livre de surpresa. O que ele determinou, assim o será. Assim o será. Então descanse nessa certeza. Descanse no fato de que os planos de Deus para a minha vida, de que os planos de Deus para a sua vida estão seguindo exatamente o roteiro escrito por Deus. Uma holandesa chamada Corrie ten Boom, não sei se é a pronúncia correta a respeito do nome dela. Corrie ten Boom é uma abreviação do nome dela. É uma holandesa que viveu nos campos de concentração
por ocasião da Segunda Guerra Mundial, e ela ajudou a esconder e a salvar muitos judeus da opressão nazista, da opressão alemã, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, e ela escreveu o seguinte a respeito daquele momento. Ela disse: Deus não tem problemas, somente planos. Nunca há pânico no céu. Deus não tem problemas, somente planos. Que glorioso é ouvir essas palavras, que glorioso é ler essas palavras. Não há pânico no céu. Pode haver pânico entre nós, pode haver pânico nesse mundo distante de Deus, mas diante do trono de Deus reina a mais perfeita e absoluta paz e harmonia. Descansamos nessa verdade absoluta. Amém? Quando estamos cercados, devemos ter em mente que todos os atos de Deus têm um fim e têm um propósito em si mesmo. Deus tem um propósito com esse momento que nós estamos fazendo, nós estamos passando. Deus tem algo para fazer em nós, por meio de nós e neste mundo rebelde em que nós vivemos. Se nós, amados irmãos, formos cercados, se nós estamos cercados, o nosso caminho está posto diante de nós. Devemos caminhar sem murmuração, de forma confiada em Deus, confiadamente na palavra dele e no seu poder, certos de que Deus sabe muito bem o que ele faz. Amém? Vamos cantar uma canção. Vou convidar aqui o Kevin e a Ellen. Vamos cantar uma canção e em seguida estaremos orando a respeito dessa verdade. É uma canção que com certeza você aí na sua casa, ao abrir a sua internet, você com certeza já viu essa canção, já ouviu essa canção. Você com certeza já ouviu aquela canção Minhas Guerras. Ela tem tudo, é uma canção que tem apenas 2 frases, então é fácil de cantar, é fácil de decorar. Quando nós dizemos que nós sabemos, é assim que nós lutamos a nossa guerra, sabendo que estamos guardados e cercados pelo Senhor. Amém?
coisas, quando nenhum delas havia vindo à existência, lá o Senhor já estava, Deus, totalmente perfeito, totalmente completo em Ti mesmo. Lá estava o Senhor. Antes que tu viesse a existir, o Senhor tudo governava, Deus. Lá estava o Senhor antes de todas as coisas. O Senhor está no princípio. O Senhor está no nosso presente. E quando tudo chegar à conclusão, quando tudo se findar, lá estará o Senhor, Deus. Totalmente absoluto e entronizado, ó Deus. Essa confiança, meu Pai, não poderia estar em outro lugar, a não ser nesse Deus absoluto, nesse Deus tremendo e onipotente. Nós nos curvamos mais uma vez diante da Sua glória, diante do Seu poder e diante da Tua majestade nessa noite, ó Deus. E de fato, meu Pai, nesses dias, quando estamos cercados, ó Deus, por más notícias, cercados por uma doença invisível, ó Deus, cercados por um caos generalizado em todas as esferas, nós temos apenas certeza de que estamos guardados pelo Senhor, ó Deus, estamos seguros em Tuas mãos, estamos protegidos em Ti, ó Deus. Continue conduzindo nosso coração adiante, continue conduzindo na nossa mente e a nossa alma adiante e avante, ó Deus. Continue nos fazendo confiar cada vez mais, de forma cada vez mais plena no Senhor, ó Deus. Nos ajude a vencer essa guerra, como o Senhor já nos ajudou a vencer tantas e tantas outras, ó Deus. E que no final de tudo, o Senhor continue sendo glorificado e engrandecido das nações. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, amados irmãos. Que de fato nós continuemos crentes nesse Deus, confiantes nesse Deus, que jamais nos abandonará. Em nome dele, nós agradecemos, bendizemos tudo aquilo que tem sido feito a nós por esse mesmo Deus nesses nossos dias. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa, que o Senhor Deus abençoe a sua família, que o Senhor Deus abençoe a sua mente e o seu coração. Em nome dele, amém e amém. Que Deus te abençoe e até domingo, se o bom Deus assim permitir, estaremos de novo aqui reunidos para cultuarmos e para glorificarmos o nome dele. Que Deus te abençoe.